Buenas tardes a todos. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Déjame empezar con una pregunta. ¿Quién aquí cree que inteligencia artificial generativa con agentes va a transformar la operación que tienen hoy? Levanta la mano. ¿Cuántos ya tienen una solución de agentes desplegada en producción? Ok, veo mucho menos manos levantadas y esa dicotomía es normal. Hay estudios que muestran que los humanos con la inteligencia artificial pueden ser hasta 70% más productivos. Y Gartner estima que 15% de las decisiones del día a día van a ser tomadas a través de agentes hasta 2028, lo que es un montón. Pero al mismo tiempo, Gartner estima que 40% de los proyectos de Agentic AI van a ser cancelados para fines de 2027. E imagino que muitos acá viram um estudo do MIT que mostra que 95% de los projetos de Agentic AI falham. Alguém viu esse estudo? Algo que me chamou muito a atenção quando saiu esse estudo é que todos os artículos e as notícias falavam sobre os 95% que falharam, pero não falaram sobre os 5% que tiveram êxito. E esse mesmo estudo mostra que os 5% que tiveram êxito são os projetos, são as empresas que desenham para a fricção. Não buscam só automatizar um processo, buscam transformar a organização através do uso de IA e falham, pero em lugar de abandonar os projetos, se adaptam e seguem adelante. Les voy a contar un poco nuestra experiencia en Amazon y después la experiencia de nuestros clientes y voy a contar cómo estamos buscando estar entre los 5%. En Amazon, nosotros ya usamos inteligencia artificial desde hace más de 25 años, porque es la única forma que vemos de poder escalar para enviar, por ejemplo, más de 1.5 millones de paquetes todos los días a nuestros clientes, ou para operar os mais de 1 milhão de robots que temos em nossos centros de distribuição. E durante esses 25 anos, tivemos bastante êxito, mas também tivemos muitas falhas. E nós vemos isso como normal. De hecho, Jeff Bezos dizia que o fracasso e a invenção são gemelos inseparáveis, porque para inventar, há que experimentar. E se já sabe de antemano que vai funcionar, então não é um experimento, não é uma invenção. Nós o que buscamos fazer é experimentar o mais rápido possível para acelerar a adopção e impactar a nossos clientes da forma mais rápida possível. Consideramos que o maior diferencial competitivo que uma empresa pode ter hoje é a agilidade. E não há nenhuma tecnologia que tenha um gap de adopção como a inteligência artificial, entre a inovação e a adopção dentro das empresas. E esse gap todavia se vai expandir mais através do uso de agentes. Aí vi as poucas manos levantadas de los que já têm projetos em produção utilizando agentes. E os agentes, para os que não estão tão familiarizados, potenciam e complementam a inteligência artificial generativa. Porque hablamos muito ou escuchamos muito falar sobre os modelos de inteligência artificial e a evolução que estão tendo. E sim, estão tendo uma evolução bastante grande, mas tem uma certa limitação, que é, só podem, por exemplo, responder uma pergunta com informação com a qual foram treinadas. Então, se eu tomo o Claude Opus 4.7, que é um dos modelos mais avançados do mundo, e hago uma pergunta sencilla, que é, ¿que dia é hoje? Não me vai poder responder. Porque só pode responder basado na informação com a qual foi treinada. E que são os agentes? Os agentes são sistemas que podem planear e executar atividades de forma autônoma,
utilizando esses modelos de inteligência artificial generativa como se fosse o cérebro, pero combinando isso com ferramentas externas, que podem ser fontes de dados, integração com sistemas, N coisas. E para darles um exemplo sencillo, se vão ao sítio de Amazon.com, temos um agente que se chama Rufus. E eu entro nesse agente e eu digo, eu quero comprar minha camiseta favorita. E o que o agente vai fazer aqui, ele vai identificar meus pedidos e o que vai fazer é dizer, basado em análises de tu perfil e tu perfil de compra, tu camiseta, tu marca favorita é a NetDraw, tu cor favorita é a negra, tu talla favorita é a L, pero aqui estão algumas alternativas se queres considerar. Pero al fim, me vai dizer, te recomendo essa camiseta específica. E eu digo, ok, eu quero comprar essa camiseta, e ele me vai a fazer todo o checkout. Vai dizer o custo de envio, onde vai entregar, e vai fazer todo o processo de checkout. Que isso tem que ver com a indústria financeira? O CEO de Visa, em sua última carta a inversionistas, mencionou o quanto que está evolucionando o agentic commerce. E ele considera que agentic commerce, e esses agentes estão cada vez mais autônomos, vai ser a coisa mais disruptiva para o comércio desde o e-commerce. E isso termina impactando diretamente em los pagos. Visa lançou na AWS o Visa Intelligent Commerce, que é uma plataforma para ser pagos através de agentes. E com Santander, há par de meses, fizeram o primeiro pago em Latinoamérica, totalmente gestionada por agentes. Pero miramos alguns clientes de Latinoamérica, dLocal. Eles vemos potencial muito grande para a parte de cumprimento normativo. Eles puderam automatizar 75% das revisões de cumprimento sem nenhuma intervenção humana. Base 39 está revolucionando o crédito em Latinoamérica. Eles puderam reduzir o custo de análise de crédito em 96% e puderam diminuir as decisões de 3 dias a 1 hora. Um exemplo de Chile, bolsa de produtos, que tinha que auditar mais de 2.000 facturas ao dia, o que manualmente seria impossível. E o que eles fizeram foi utilizar agentes para isso. E vemos potencial muito grande de hiperpersonalização, assim como vimos em Amazon.com, também na indústria financeira. Santander, em Brasil, armou um agente para hiperpersonalização de inversões e pudo ver um aumento de fluxo de inversão de 2,6 vezes. E, por fim, Itaú, vemos potencial gigante. Muito se habla sobre o potencial de desenvolvimento de software e sim, agentes estão sendo muito disruptivos no desenvolvimento de software, pero também para a migração de aplicações legadas. E Itaú pudo acelerar a migração em 75% de seus legados hacia a nuvem. Agora, como estar entre os 5%, esses 5% que tiveram éxito na adopção? Uma das principais coisas é ter muito claro qual é o problema de negócio que querem resolver e não tentar utilizar agentes para todo. Enfocar no problema do negócio e não na tecnologia e ter muito claro quais são as métricas que vão utilizar para medir o êxito. E se falham, aprender as lições e seguir, pero ter muito claro quais são as métricas que querem impactar. Há que enfocar-se no contexto. E por contexto comentei que os agentes têm acesso a fontes de dados, a ferramentas externas. Quanto maior o acesso a ferramentas externas e a fontes de dados, potencialmente maior é o valor que os agentes podem generar. Quando lançamos o Rufus, o agente de Amazon.com, o Rufus tinha acesso à informação de produto. Generava algum valor, mas não generava todo o potencial. Quando começou a ter acesso a promoções, informação sobre historial de pedido, informação sobre review de produtos, quanto maior a quantidade de acesso à informação tuvo, mais pudo generar valor. Pero
lo que vemos con muchas empresas es que todavía no tienen un modelo de gobierno fuerte para datos y van a tener que tener. Hay que evaluar bien los riesgos de cada solución que implementen con agentes. Y en Chile, los chilenos están más nerviosos y menos entusiasmados con IA que comparado con otros países. Así que es importante entender muy bien los riesgos y ya hay del lado técnico muchas tecnologías para mitigar riesgos en la adopción. Pero no son solamente riesgos técnicos, hay varios tipos de riesgo en una solución. Y, como había comentado al principio, hay que abrazar la transformación. Hay que buscar la fricción en los procesos. No es automatizar los procesos, es transformar los procesos para que sean agénticos. E hay que começar. Eu vi poucas manos levantadas que têm agentes em produção e isso vai transformar todas as experiências de cliente. Hay que começar pensando em grande, empezando pequeno, tomando as lições aprendidas e escalando rapidamente. E para terminar, eu falei bastante sobre automatização e se habla muito sobre automatização de processos quando falamos de inteligência artificial. Mas eu vou terminar com uma frase também de Jeff Bezos, em que ele dizia que o aspecto mais importante da inteligência artificial não é só a automatização, sino a capacidade de encantar a los clientes de maneiras que nunca antes habíamos imaginado. E a inteligência artificial generativa, agentes e toda essa evolução tecnológica que estamos vendo, hace com que seja possível todas as semanas encantar a los clientes como nunca antes habíamos imaginado. E por fim, este ano estamos lançando uma inversão de mais de 4 mil milhões de dólares que estamos fazendo em Chile, em uma região de AWS acá em Chile, que é uma alternativa mais para que nossos clientes puedan encantar a sus clientes de una forma como nunca antes habíamos imaginado. Así que les doy las muchas gracias y aquí está mi contacto si tienen cualquier duda. Gracias.